Olá pessoal, eu sou o Emerson, sou teleconsultor do Hospital das Clínicas em tratamento de feridas, né, do Serviço de Telesaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalho também com as teleconsultorias em assistência à pessoa idosa, né, minha formação em gerontologia e estomaterapia, meu mestrado na área de cicatrização de feridas. E hoje estamos aqui para discutir um pouco sobre a cicatrização de lesões cutâneas. Tema extremamente importante, extremamente discutido no nosso trabalho com as teleconsultorias, pois é importante que o profissional de saúde entenda todas as etapas do processo de cicatrização, visto que essas etapas são fundamentais para a escolha do tratamento correto. Bom, o que é cicatrização, né? Existe, na verdade, um complexo processo, né? Um processo sequencial, um processo sistematizado, que inicia-se com a lesão, né, com o aparecimento da lesão, com a causa da lesão, e termina com a epitelização. Nesse processo existe liberação celular, liberação de tecidos, formação de tecidos, liberação de células, formação de moléculas, que em sequência promovem a cicatrização esperada pelo profissional. Bom, a fisiologia do reparo tissular, ela possui etapas, né? Essas etapas, elas são facilmente identificadas pelo profissional de saúde e são fundamentais para que o profissional escolha o tratamento adequado nesse processo. Comumente, eu questiono aos profissionais que solicitam as teleconsultorias qual a etapa de cicatrização que se encontra essa lesão, ou seja, como está a lesão nesse momento, né? A etapa de cicatrização, as etapas de cicatrização, elas são divididas em fases, né? A fase inflamatória, a primeira delas, a segunda, a fase proliferativa, a terceira, a fase de reparação, que forma em sequência geram a cicatrização esperada pelo profissional. Bom, a figura mostra o processo inflamatório, o proliferativo e o reparatório, né? É possível identificar na primeira figura a atração, né, de células iniciais, né, para o processo de coagulação sanguínea, que em sequência na fase proliferativa gera uma circulação nova, né, uma neovascularização, ativação de várias células de proliferação para que exista mitose celular, para que exista uma promoção daquele esperado tecido de granulação que nós tanto almejamos, né? E na fase de remodelação eu tenho ali a nova epitelização, eu tenho um tecido bom, eu tenho aquele tecido novo, né? Que inicialmente é um tecido mais frágil, né? Que tem que ser muito bem cuidado, lembrando que o cuidado do profissional de saúde ele não termina com a epitelização, né? Nós, profissionais que cuidamos de lesões cutâneas, temos que estar sempre atentos à pele pós-cicatrização. A fase inflamatória, ela possui características típicas, né? Esses sinais clínicos típicos que todos os profissionais de saúde identificam de forma muito fácil, né? Como edema, como a hiperemia, o rubor, né? Esse calor local, né? Então, essa fase, ela acontece pós o início da lesão, né? Assim que eu tenho trauma, assim que eu tenho o aparecimento da lesão. Em geral, eu tenho uma perda da função frequente. Essa perda da função, em geral, ela está associada ao quê? A dor, né? A dor que o paciente sofre, ao edema, ao inchaço, né? Daquela parte acometida pela lesão, né? Eu tenho, em média, uma duração de 3 a 8 dias, isso em média, tá, pessoal? Que é importante a gente ter em mente que o processo de infecção, ele
aumenta o processo de inflamação. Caso eu tenha uma infecção, uma colonização do leito, esse processo de inflamação ele vai ser prolongado. Ocorre nesse momento a agregação plaquetária, né? Ou seja, eu tenho ali a formação da fibrina insolúvel, o sistema de coagulação é ativado. Então, é importante que o profissional ele entenda essa sequência. Existe uma sequência lógica, uma sequência onde um fator promove o outro. A pré-existência de um fator é fundamental para que a sequência posterior aconteça. Bom, a imagem ela mostra, né, esse start inicial aí no processo de inflamação, né, onde eu tenho uma inflamação local, onde eu tenho uma formação de coagulação, onde eu tenho a formação da fibrina insolúvel, né, como característica, como processo necessário para a ativação da etapa posterior, né, que é a etapa da vinda de células de defesa. Bom, essa etapa da fase inflamatória, que é a da formação da fibrina insolúvel, é a etapa trombolítica, né? Ou seja, eu tenho que parar de sangrar. Eu tenho uma lesão, principalmente quando eu falo isso, eu estou falando de lesões traumáticas, né? É claro, gente, que em algumas situações essa fase inicial ela não é tão fácil de visualizar, né? Agora, uma ferida traumática é fácil, né? Uma ferida cirúrgica, você tem ali um corte local e a partir daí tem um sangramento e com esse sangramento tem a formação de uma fibrina insolúvel. Isso é típico, né? Não necessariamente vai acontecer em todas as etiologias, em todas as feridas, em todos os tipos de feridas, né? Mas a etapa granulótica, ela já é posterior, né? Eu tenho que... Acontece o quê? A vinda dessas células de defesa, a liberação essas enzimas proteolíticas que vão manter aquele leito, vão tentar manter aquele leito livre de bactérias, né? Livre de micro-organismos. Então essas enzimas proteolíticas, elas vão fagocitar realmente qualquer tipo de micro-organismo que se encontra no leito dessa ferida. Bom, essa ilustração eu optei em colocar porque esse é o dia a dia do profissional de saúde no tratamento de feridas. Ele visualiza uma lesão, ele ao inspecionar, né, no processo de semiologia, na avaliação da ferida, ele tem que ter uma noção de que fase de cicatrização se encontra essa ferida, né? Essa ferida ela está granulada, essa ferida ela está sangrando, essa ferida ela tem sinais flogísticos de inflamação. Como que se encontra essa ferida, né? O meu tratamento ele depende disso, né? Não existe, gente, é importante enfatizar isso nessas imagens, que não existe uma receita para o tratamento de ferida de uma forma única, como muitos profissionais imaginam, né? O tratamento da ferida, ele depende da avaliação desse profissional, ele depende das condições dessas feridas, né? Das condições gerais, ou seja, da condição geral dessa ferida. Bom, a etapa macrofágica, né, é essa etapa onde o nosso sistema imunológico está presente, né? Eu tenho aí uma ativação desses macrófagos e esses macrófagos, eles são fundamentais não só para a defesa, né, para que eu possa resolver uma possível colonização local, mas eles são fundamentais para a ativação de quem, gente? De fibroblastos, né? A vinda aí de fatores de crescimento. Então, como eu disse, uma sequência ordenada é fundamental que exista uma etapa para que a seguinte possa existir em plena, né, conforme o esperado. Bom, a etapa proliferativa, né, é a etapa onde nós profissionais ficamos extremamente satisfeitos, né, onde a gente vê que o nosso trabalho está dando resultado. Bom,
na verdade, não está vencido, né? Nós não temos que considerar como vitória, mas assim, é uma etapa onde já existe uma satisfação que o processo de cicatrização ele está acontecendo e a resposta do tratamento está sendo legal, né? Bom, essa etapa proliferativa é aquela etapa onde a gente tem o tecido que nós, profissionais de saúde, falamos que é um tecido bonito, né? É aquele tecido granulado, é a mitose celular predominante, ou seja, um crescimento, né? Existe aí nesse momento um crescimento celular. Período aproximado de 3 semanas, mas que pode evoluir por muito tempo. Isso vai depender muito também, como eu disse, da carga microbiológica da lesão, isso vai depender da extensão da ferida, né? Existe assim um desenvolvimento do tecido de granulação, formação da neovascularização, ou seja, uma nova circulação, suporte, existe ali naquele momento, ou seja, a circulação, uma rede de vasos é constituída naquele momento para trazer o quê? Todo nutriente, toda célula necessária para o processo de cicatrização. A gente tem um aumento de fibroblastos, né, para a elaboração de colágeno, que é o que a gente espera na epitelização, e essa síntese de colágeno, ela é característica e necessita de fatores críticos, né, que estão relacionados à ingesta ou à reserva do meu paciente, reserva nutricional, ingesta nutricional, principalmente proteínas, carboidratos, zinco, vitamina A, vitamina C, fundamental nesse processo. Aí a gente foca a importância da interdisciplinaridade, foca a importância de se ter uma parceria com outros profissionais de saúde, como por exemplo o nutricionista, o nutrólogo, ou como é fundamental a participação da família nesse processo. Bom, essas imagens, elas vêm somente, eu as coloquei somente para uma ilustração, né? Inicial, ferida aberta, ferida granulada, cicatrização, ferida aberta, ferida infectada, presença de pus, né? Cicatrização, ou seja, se a ferida infectou, eu tenho um processo a mais, eu tenho mais um obstáculo, ok? É importante a visualização da granulação como pré-etapa da epitelização, mas que pode ser comprometida aí com alguns fatores que vamos discutir posteriormente nessa mesma aula. A fase reparadora, né? A fase que nós esperamos, né? Aquela fase onde consegui, né? Existem situações, né, pessoal, de longa data para um tratamento de feridas, né? Eu, em especial, tive situações de tratar pacientes que me relataram a presença de uma ferida há 30 anos, né? E você falar, eu consigo fechar essa ferida. Você chegar numa fase reparadora, é tudo que nós esperamos, né? Inicia-se por volta de 3 semanas, evolui até 2 anos, isso num processo normal, né, gente? Agora, se eu tenho uma infecção, se eu tenho um novo trauma, se eu tenho uma perda daquele tecido que estava legal, que estava evoluindo, isso pode evoluir realmente para anos e anos e anos. Existe uma diminuição progressiva da vascularização, eu não tenho mais por que ter tanto vaso, eu não tenho por que ter aquela rede, eu tenho uma diminuição de fibroblastos, porque eu já não vou precisar mais de tanto colágeno, já está epitelizando, quanto mais epitelização, menos colágeno, né? A força têncil, né? Ou seja, eu vou recuperar a força daquele tecido. Aquele tecido tem que me proteger, aquele tecido tem que voltar a ser o que ele era antes, né? Pelo menos para que sirva de barreira, de proteção, né? Talvez ele não seja tão forte quanto antes de lesar, mas eu tenho uma recuperação dessa força. Existe uma mudança do tecido cicatricial e essa coloração ela é nítida. Nós acompanhamos isso de forma clara. Eu tenho um tecido que antes é um vermelho vivo na granulação, que tem aquela aparência de carne vermelha, e em seguida ele passa a uma epitelização, a um tecido
rosáceo, né? De acordo com a cor da pele do paciente, ele vai assumindo aquela coloração aproximada da pele da pessoa. As fases sequenciais do processo de cicatrização, né, descritas nessas figuras, mostram, né, a atração de células de defesa, inicialmente aí a formação a hemostasia, a formação da fibrina insolúvel, mostra em sequência a trama de vasos, a vinda de macrófagos, de fibroblastos, para promover essa granulação e em seguida na remodulação essas células, essas moléculas, células que foram atraídas para aquele leito já começam a sair, né, a não participar mais daquela área como processo já de epitelização. A cicatrização, pessoal, ela tem que acontecer, ela acontece de acordo com agentes causadores, né? É muito importante, ao tratar uma ferida, conhecer a etiologia da ferida. Eu tenho uma ferida, mas que ferida é essa, né? O que causou essa ferida, né? A quantidade de tecido perdido, perdeu-se a epiderme, a derme, perdeu-se tecido subcutâneo, existe exposição óssea. Como que está o leito dessa ferida? Existe uma capacidade, tem presença de micro-organismo? Essa ferida ela se infectou, né? A causa da ferida, né? Como começou essa ferida? Comumente eu pergunto nas minhas teleconsultorias, qual a causa dessa ferida, né? Às vezes a pessoa fala, o paciente bateu a perna. Não, tá tudo bem, ele bateu a perna, mas ele tem diabetes? Existe um acometimento vascular? Esse paciente tem uma insuficiência vascular periférica? Esse é um questionamento que a gente faz muito nas teleconsultorias, que é fundamental para definir o tratamento. A gente tem os tipos de cicatrização. Isso é interessante porque comumente é muito mais fácil cicatrizar uma ferida cirúrgica, cicatrização por primeira intenção, onde eu tenho uma sutura, onde eu aproximo as bordas. Isso é fundamental, isso agiliza o processo, né? Quando eu chamo de cicatrização de primeira intenção, mas nem sempre isso é possível. A gente tem a cicatrização por segunda intenção, que é o que acontece, por exemplo, nas úlceras por pressão. Eu tenho todo aquele processo de crescimento celular, de borda da ferida, chegar no nível da pele, aproximação de borda, isso é cicatrização por segunda intenção. Já a cicatrização por terceira intenção é quando existe alguma necessidade de aproximação de bordas, como por exemplo um abdômen aberto, que eu preciso aproximar as bordas e com isso eu vou utilizando estruturas elásticas que vão tracionando aos poucos essas bordas. Essa ilustração ela mostra a cicatrização de primeira intenção e cicatrização de segunda intenção. É possível visualizar a cronologia, né, do processo de cicatrização, as primeiras 24 horas, a primeira semana e as próximas semanas, tanto na primeira intenção quanto na segunda intenção, né? O processo de cicatrização, vocês podem observar que ele acontece da mesma forma, né? Eu tenho a necessidade da ativação de cascata plaquetária para que eu possa ativar fatores de defesa para fagocitar e, em seguida, a promoção de epitelização, né, com a diminuição da vascularização e a diminuição da presença dessas células no leito da ferida. Bom, alguns fatores que retardam a cicatrização. Pessoal, é importantíssimo discutir isso pela necessidade que nós temos de orientar esse paciente, orientar quem cuida, porque eu posso ter o melhor tratamento, eu posso ter um acompanhamento, seja no hospital, no ambulatório, no centro de saúde, mas existem alguns fatores que retardam o processo de cicatrização e que na maioria das vezes, no dia a dia do paciente, nós não estamos presentes para visualizar. Como, por exemplo, pressão local.
né? As úlceras por pressão, nós sabemos que um dos grandes vilões, até pelo próprio nome, é a pressão local. Então eu tenho que aliviar essa pressão local. Então se existe pressão no local da ferida, eu tenho que trabalhar de forma a reduzir essa pressão local. Além disso, por exemplo, a manutenção de meio seco. Nas últimas décadas, ainda se preconizava o tratamento de lesões cutâneas através de um curativo seco. As pessoas jogavam um soro, secavam e colocavam um agazinho. Hoje nós já sabemos que as novas tecnologias, elas já promovem a cicatrização em um meio úmido adequado. Não se pode ter um meio úmido em excesso, que acaba levando a maceração da ferida, o sofrimento da pele ao redor, né? E às vezes aumentando a ferida, a extensão da ferida, mas o meio seco não é legal para proliferação. Então, meio seco retarda o processo de cicatrização. Bom, além disso, traumas e fluxo interrompido por edema. Por exemplo, é muito comum edema de membro inferior em feridas vasculares periféricas. Por exemplo, a úlcera venosa, que o edema é das características da úlcera venosa. Se essa úlcera possui edema, esse excesso, né, de linfa ao redor, né, do leito lesado impede a irrigação sanguínea adequada. Então, reduzir edema é fundamental. Aí a necessidade de uso de uma terapia compressiva associada ao curativo adequado, um tratamento de uma úlcera de perna, como por exemplo a úlcera vascular. Bom, além disso, nutrientes adequados, né, a ausência de nutrientes é fundamental discutir, né? O tratamento de uma ferida, ele exige que o paciente esteja bem nutrido. Então, eu não tenho resposta se o meu paciente não está se alimentando adequadamente. Eu preciso disso. Eu preciso entender qual a condição socioeconômica do meu paciente para que eu possa orientá-lo dentro da sua realidade à nutrição adequada. Infecção, né? Infecção dos grandes vilões, tanto que hoje em dia temos tratamentos, novas tecnologias para tratar a infecção local. Isso aí foi uma necessidade, porque viu-se que tratar a ferida em meio úmido, legal, tecnologias para isso já existem, mas e aí, quando eu tenho colonização? O antibiótico, quando eu tenho infecção, o antibiótico sistêmico é o suficiente? Bom, eu sempre vou utilizar o antibiótico sistêmico ou eu posso tratar com antibiótico local, antibiótico tópico, né? E a infecção, ela retarda o processo e isso é fundamental, a visão do profissional de saúde com relação a isso. Ferida que está demorando a fechar, pode desconfiar, pode ser infecção. Nem sempre vai ter ali os sinais típicos, mas a colonização ela fica mascarada, né? Aquela ferida friável, que sangra fácil, aquele vermelho que você vê que é um vermelho mais escuro, joga um sorinho, tá sangrando, tira uma gazinha, tá sangrando, e ferida crônica. Muita atenção que isso pode ser sinal de infecção e de colonização. Presença de tecido necrótico, né? Isso aí é básico. É básico pensar. 500 anos antes de Cristo, Hipócrates já falava, né? Tirar tecido necrosado do leito da ferida. É fundamental. Se tem necrose, a ferida não fecha. Agora, necrose não é só aquele tecido preto, que as pessoas olham e falam, tecido preto, duro, às vezes com mau cheiro. Necrose pode ser amarelo. Necrose pode ser emaranhados de esfacelo, né? Que a gente chama aquele tecido amarelinho em cima do tecido vermelho. Aquilo tem que ser retirado. Tem condições, nós temos condições para retirar sem agredir o tecido bom. Então é fundamental. Em algumas situações é necessária intervenção cirúrgica, desbridamento mecânico, é necessário um desbridamento cirúrgico, porque é muito extenso. Em alguns casos, um desbridamento autolítico com o tratamento adequado já resolve a situação. A idade avançada, nós sabemos que todo o processo de metabolismo
ele reduz com o nosso idoso, né? Eu vejo muito isso enquanto gerontólogo. O meu paciente idoso tem uma cicatrização mais lenta, né? E com isso eu tenho que respeitar e entender que aquele processo vai ser um processo realmente mais moroso e que eu vou ter que ter um pouco mais de paciência, que eu vou ter que pensar muito mais na alimentação e na hidratação desse paciente do que talvez numa pessoa mais jovem. Bom, a gente tem também, dentre os fatores que retardam o processo de cicatrização, as doenças de base, né? As comorbidades associadas, né? Nós sabemos muito bem que um paciente diabético, um paciente hipertenso, isso compromete o processo de evolução, de cicatrização de uma ferida, né? Nós precisamos estar atentos a isso, porque às vezes nas teleconsultorias o profissional não me informa, eu tenho que perguntar, o paciente é diabético? Né? Porque às vezes a gente, ao visualizar a foto anexada na teleconsultoria, eu vejo que trata-se de um paciente diabético. E o profissional que solicitou, o solicitante, às vezes nem coloca esse detalhe. Isso para nós é extremamente importante, né? Porque tem todo um processo de capacidade de cicatrização do diabético, né? Da questão de sensibilidade das extremidades, isso tudo influencia. O calçado adequado, o alívio de pressão no pé diabético, tudo isso é fundamental. Bom, medicamentos, corticoides, imunossupressores, penicilina, tudo pode estar relacionado e aumentar o processo inflamatório, né? Esses medicamentos podem influenciar diretamente nas fases do processo de cicatrização, principalmente na fase inflamatória. Eu deixo as referências, né, da nossa aula, referências que eu cito inclusive nas nossas teleconsultorias. Eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.